Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Unimax apresenta Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e colo do útero. A campanha Outubro Rosa nos lembra a importância da prevenção do câncer de mama, mas também faz um alerta para outras doenças, como o câncer do colo do útero. E o que essas enfermidades têm em comum? A prevenção e o autocuidado como as melhores estratégias para proteger a saúde. O câncer de mama é o tipo mais frequente e também o que mais causa mortes na população feminina. Já o câncer do colo do útero é o terceiro tipo que mais ocorre, sendo a maior parte dos casos em jovens. Ele é a quarta causa de morte por câncer na população feminina do Brasil. O primeiro passo para a prevenção é saber quais são os fatores de risco para o surgimento das doenças. A menstruação precoce, antes dos 12 anos. A menopausa tardia, após os 55 anos, histórico familiar e o uso de contraceptivos hormonais são alguns dos fatores que podem colaborar para o aparecimento do câncer de mama. Para o câncer do colo do útero, os fatores de risco são a infecção pelo vírus HPV, o início precoce da atividade sexual, antes dos 14 anos, a falta de conhecimento sobre os cuidados preventivos para manter a saúde e o uso prolongado de anticoncepcionais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos saudáveis. Para isso, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool e tabagismo são ações que devem fazer parte do cuidado com a saúde. A prevenção do câncer do colo do útero deve ser feita com a vacinação contra o HPV e o uso de preservativos. Quando as lesões precursoras do câncer são identificadas e tratadas, é possível preveni-lo em 100% dos casos. A realização de exames anuais também deve fazer parte da rotina de prevenção e cuidados com a saúde das mulheres, conforme recomendação médica. A detecção do câncer de mama pode ser feita por meio de exames, como ultrassonografia, mamografias e outros. Já para o câncer do colo do útero, o exame preventivo é o Papa Nicolau. A prática do autocuidado também é muito importante para a saúde, e isso inclui o conhecimento sobre o corpo. Para isso, observe-se diariamente. Isso permitirá que alterações sejam percebidas, e caso alguma suspeita surja, consulte o seu ginecologista. O profissional poderá indicar os exames e tratamentos adequados, conforme a avaliação médica. Atente-se aos sinais. Os sintomas do câncer de mama são bem conhecidos, como o surgimento de nódulos. Mas, e os do colo do útero? Você sabe quais são? A doença tem um desenvolvimento lento e pode não apresentar sintomas na fase inicial. Em casos avançados, podem surgir sinais, como sangramento vaginal, secreção vaginal anormal, dor vaginal após relações sexuais e dor abdominal associada a queixas intestinais e urinárias. O câncer de mama e o câncer do colo do útero têm cura, e para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. A prevenção é a melhor forma de autocuidado. Faça dela um hábito. Acidente entre um ônibus e uma caminhonete na 364. Informações ainda que na caminhonete havia excesso de ocupantes. Alguns, inclusive, estavam na carroceria do veículo. Um dos passageiros da caminhonete chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital em Comodoro. Apreensões por perturbações sonoras em Cáceres.
cavalhada estava com música alta e muita bagunça. Ao se dirigir ao local, a polícia militar encontrou várias pessoas em estado de embriaguez, entre elas um menor. Ao tentar conversar com o sujeito que se apresentou como dono da boate, o mesmo agrediu os policiais. Como é realizada a produção da pasta dental? Flavorizantes, que vão dar o sabor e o cheiro da pasta, os estéticos, que dão a cor e o brilho, os surfactantes, que fazem espuma, os ligantes, que servem para dar consistência, os buffers, que corrigem o pH e deixam a pasta um pouquinho básica, os umectantes, que não deixam a pasta secar, e finalmente os conservantes. A caminhonete perde o controle e bate contra um muro. E a outra no banco da caroneira. De repente, a motorista perdeu o controle da direção do veículo e, de forma desgovernada, bateu neste muro que estamos mostrando. 40 quilos de entorpecentes é preso pela Gefron. E na tentativa de abordagem dos suspeitos, apenas um foi detido pelas equipes policiais. E após uma averiguação, a busca mais minuciosa pela localidade, foram encontrados aí 30 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína. É o que você vai conferir agora. Boa tarde, seja bem-vindo, essa é a TV Folha do Vale, trazendo mais uma edição do Jornal Folha do Vale para você, com o intuito de levar a notícia em primeira mão, deixando você muito bem informado de todos os acontecimentos, os fatos do seu município, do seu estado, do nosso Brasil. 25 de outubro é a data de hoje, terça-feira chegou mais um dia da semana aí pra gente batalhar e conquistar, né? Trazendo aí a notícia em primeira mão, um acidente ocorreu na BR-364. Uma caminhonete acabou colidindo frontal com um ônibus. Uma vítima fatal no acidente ocorreu. Às 6 horas da tarde, a caminhonete com vários ocupantes indígenas saiu de uma estrada de terra de Comodoro e, ao entrar na BR, bateu de frente com um ônibus que levava moradores de Campos de Julho à cidade de Vilhena, já em Rondônia. Os passageiros do ônibus faziam faculdade na cidade vizinha. Informações ainda que na caminhonete havia excesso de ocupantes. Alguns, inclusive, estavam na carroceria do veículo. Um dos passageiros da caminhonete chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital em Comodoro, mas não resistiu e morreu no caminho. As outras 8 pessoas estão no hospital, algumas delas em estado grave, incluindo uma criança de aproximadamente 2 anos de idade. Diante da gravidade das lesões, algumas das vítimas aguardam transferência para a cidade de Cáceres ou ainda para a nossa cidade de Pontes Lacerda. Às 6 horas ficou um trânsito fechado por ali. A PRF atendeu a ocorrência. Alguns motoristas que estavam dirigindo pela rodovia sentido a Sapezal cortaram por Comodoro. Haja vista o impedimento do trânsito de alguns minutos. Essas são as informações que nós recebemos no site da região, escrita por Patrícia Custódio, sobre mais esse lamentável caso de morte na rodovia. Operação Horus, Guardiões da Fronteira. A polícia Gefron teve aí êxito na apreensão de um suspeito e com este estava aí 40 quilos de entorpecente. Foram todos encaminhados para tomar as devidas providências. E em continuidade, a força-tarefa do Grupamento Especial de Fronteira, o Gefron, durante a Operação Horus Guardiões da Fronteira, ação essa integrada entre o Grupamento Especial de Fronteira, o Gefron, e também Comando de Fronteira do município de Jauru. As equipes policiais estavam em patrulhamento na zona rural do município de Porto Esperidião, quando avistaram várias pessoas andando ali em uma região de mata, em atitude suspeita. Essa modalidade é muito utilizada aí por mulas humanas, que utilizam
regiões de matas de difícil acesso para trazer drogas do país vizinho Bolívia para o Brasil. E a polícia fez o cerco e na tentativa de abordagem dos suspeitos, apenas um foi detido pelas equipes policiais e após uma averiguação, uma busca mais minuciosa pela localidade, foram encontrados aí 30 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 31 quilos. E depois, mais 10 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente aí mais de 10 quilos de droga. No total, foram apreendidos mais de 41 quilos de entorpecentes nesta ação ali na zona rural do município de Porto Esperidião, em uma ação conjunta entre o Grupamento Especial de Fronteira, o GEFRON, e também o Comando de Fronteira do município de Jauru. Todos os suspeitos, juntamente com a droga, foram encaminhados para a DEFRON, a Delegacia Especial de Fronteira, para as providências que o caso requer. E essa é mais uma ação do Grupamento Especial de Fronteira, o GEFRON, ação integrada no combate aos crimes de tráfico internacional de drogas entre o Brasil e a Bolívia. Um fato pouco interessante e também diferente. Uma mulher que estava conduzindo uma caminhonete acabou aí perdendo o controle e colidindo com um muro. A destruição aí foi na hora. Porém, a mesma não percebeu que a sua companheira que estava contigo tinha saído e ao tentar se evadir do local, acabou atropelando a própria companheira. Veja. Passava das 10 da noite deste domingo em Pontes Lacerda, quando o acidente foi registrado aqui no cruzamento da Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza com a Rua Pedro Milão Sanches, envolvendo um veículo, uma caminhonete S10 prata. Na mesma, duas amigas, uma conduzindo e a outra no banco da caroneira. De repente, a motorista perdeu o controle da direção do veículo e, de forma desgovernada, bateu neste muro que estamos mostrando. Aqui não tem nem outra construção, é um terreno vazio, mas murado e também com cerca elétrica. Foi um grande estrago. Ali nós estamos acompanhando o muro todo despedaçado. Pelo que foi levantado, as meninas não se feriram, mas a caroneira desceu para ver o que tinha acontecido e a motorista se apavorou naquele momento de adrenalina, foi dar uma ré no veículo e acabou atropelando a própria amiga. Tudo isso sem querer, ali no calor da emoção. O corpo de bombeiros foi chamado imediatamente através do 193 e fez o resgate da vítima. Vamos agora buscar mais informações em relação a este acidente. Vale destacar também que um amigo das meninas foi avisado, veio aqui e acabou retirando a caminhonete do local. E os populares nas proximidades nos informaram que a polícia militar não compareceu ainda para fazer o registro do boletim de ocorrência. Foi uma chamada de emergência através do telefone 93. Foi informado que havia uma vítima, né, de um acidente veicular. Segundo informações que chegou pra gente, o veículo havia colidido contra o muro numa residência. E havia uma pessoa machucada. Então a guarnição se deslocou até o local, né, fez os primeiros socorros ali, o atendimento, verificou que a vítima apresentava sinais de fratura na perna direita, foi imobilizada e conduzida para o hospital. A outra pessoa, a outra mulher que estava conduzindo a caminhonete, vocês estiveram levando também? Precisou de atendimento? Como é que foi? Então, a princípio só uma né, das ocupantes do veículo estava machucada, vamos dizer assim, que necessitou ser imobilizada, né, fazer um procedimento. Já a condutora do veículo estava um pouco assustada, então ela foi conduzida para o hospital juntamente com a outra vítima. A situação dessa outra vítima é fratura exposta, sargento? Não, a princípio é fratura fechada, né, de fêmur, né, foi
verificado alguns sinais, né, que apresentava. Por isso foi feita a imobilização, mas só os exames médicos aí pode confirmar. Detalhes, portanto, deste atendimento na entrevista com o sargento Lion. E as jovens envolvidas foram levadas ali para o Hospital Santa Casa. Uma coisa que incomoda muito as pessoas é o mau hálito. E para que isso não aconteça, temos o nosso costume diário de fazer escovação dental. Mas você sabe como é produzido a pasta dental? Trouxemos hoje o processo de produção de uma pasta dental. Como ela faz, como ela é produzida, como é o procedimento para que ela chegue até você. Hoje a gente está aqui em Seropédica, no Rio de Janeiro, para entender como é feita a pasta de dente. Bora ver? Como a gente está entrando no lugar que faz coisas que você vai colocar na boca, a preocupação com a higiene é bem grande. Então eu vou colocar uma bota, um jaleco, um protetor de barba, touca, protetor auricular, óculos, propé, lavar as mãos e ainda passar álcool gel. A receita de um creme dental pode parecer simples, mas não é bem assim, são várias coisas. Primeiro você precisa de abrasivos, que são as coisas que vão fazer a limpeza mecânica do dente, tipo sílica, carbonato de cálcio. Você precisa dos ativos, que são as substâncias químicas que também vão limpar o dente. Dissolvente, que é a água, vai dissolver todos esses materiais. Os flavorizantes, que vão dar o sabor e o cheiro da pasta. Os estéticos, que dão a cor e o brilho. Os surfactantes, que fazem espuma. Os ligantes, que servem para dar consistência. Os buffers, que corrigem o pH e deixam a pasta um pouquinho básica. Os umectantes, que não deixam a pasta secar. E finalmente os conservantes, que aumentam a vida útil. Separar tudo isso na quantidade certa não é tarefa das mais simples, porque tem coisa que vai de tonelada e tem coisa que vai só alguns quilos. Então eles têm vários tipos de pesagem aqui, algumas automáticas e outras que são feitas de um jeito bem diferente. Para os ingredientes líquidos, que correspondem a uma porcentagem bem pequenininha da fórmula, eles têm esse equipamento que é bem interessante, parece um posto de gasolina. A matéria-prima sai de uma bombona plástica, passa por esses canos de inox até chegar nesse bico aqui, onde é feita a pesagem manual. Eu não vou apertar, porque senão vai sair de verdade o ingrediente aqui da ponta, eu vou fazer uma bela de uma lambança. É só que louco, aqui a coisa tem que ser tão limpa, mas tão limpa, que uma pessoa fica rodando a fábrica inteira com esse equipamento aqui, que tira uma amostra de ar de cada sala e coloca numa plaquinha de Petri para fazer uma cultura de micro-organismos e saber se tem algum tipo de contaminação. Todos esses materiais vêm para um reator. O que não foi pesado ainda vai ser pesado nesses tanques, que é melhor não colocar a mão porque a superfície está quente, e depois vai passar para o reator por pressão negativa. Então eles vão criar um semivácuo lá dentro e os ingredientes vão passar por esses tubos e caem lá. Quando a gente fala de reator, não vai me confundir com reator nuclear. É reator porque aqui acontece uma reação química. Esse equipamento aqui tem basicamente 3 funções parecidas com coisas que você encontra na cozinha. Primeiro, funciona como uma batedeira para misturar os ingredientes. Segundo, como um moedor de carne, porque grande parte dos ingredientes são sólidos, então tem que quebrar esses torrões, essas partículas para misturar muito bem. E terceiro, como uma geladeira, então existe uma jaqueta de água gelada aqui em volta, que é para que essa reação química aconteça na temperatura certa. Olha o tamanho do motor da batedeira. E depois ainda tem que ser feita uma desaeração. O que é isso? É tirar as bolinhas de ar que se formaram lá dentro. Para fazer isso, eles diminuem muito a pressão dentro do reator e as bolhas se formam e vão saindo. Funciona mais ou menos como se você abrisse uma garrafa de refrigerante. Naquele momento, você diminui a pressão dentro da garrafa e as bolinhas do gás que estava dissolvido no líquido vão sair. O hálito dessa máquina é muito bom. Um lote acabou de ficar pronto, vamos tirar uma amostra para ver como é que tá. A questão é, como é que isso aqui limpa os seus dentes? O creme dental limpa basicamente de 2 jeitos. O primeiro é químico.
Algumas substâncias reagem com as bactérias e com a sujeira que está nos dentes, na gengiva, na língua e quebra essas moléculas ou essas células e depois ainda protege a boca. O segundo jeito é mecânico. Existem algumas substâncias sólidas bem pequenininhas que você esfrega no momento em que está escovando e aí elas vão limpar os dentes por atrito. Todos os cremes dentais da Oral-B trabalham dessas duas formas. A receita entre eles varia um pouco dependendo da necessidade de cada um. Aqui eles trabalham muito para desenvolver tecnologias cada vez mais inteligentes e complexas. Hoje, a pasta de dente cuida da boca inteira. Por exemplo, tem muita bactéria que se esconde no vão entre os dentes e a gengiva. Esse é um lugar muito apertado e antigamente as pastas não conseguiam chegar até lá. A pasta Gengiva Detox, por exemplo, tem uma substância que se chama fluoreto de estanho 2 ou fluoreto estanhoso. Ela tem uma molécula muito pequenininha que consegue entrar nesses vãos e aí ela freia a multiplicação das bactérias, diminui a sensibilidade dos dentes e ainda ajuda a reconstruir o esmalte. O próximo passo é o creme dental vir para esse tanque intermediário, onde ele vai ser pressurizado com uma pressão muito específica para ser embalado de um jeito extremamente rápido. Você vai ver lá embaixo. O tubinho chega na linha de produção assim, ele está aberto no fundo e completamente cilíndrico. Aqui a gente consegue ver que por dentro ele é aluminizado para proteger bem o creme dental. Esses tubinhos são colocados de 15 em 15 na esteira e a primeira coisa que a máquina vai fazer é girar o tubo para posicionar a marca no lugar certo. Isso é importante porque qualquer tubinho de pasta de dente que você vê, ele vai ter fechado assim. Não pode acontecer isso aqui que ficaria bem esquisito, né? Logo em seguida, um bico injetor vai colocar exatamente 70 gramas de creme dental dentro de cada pacotinho. O próximo passo é um jato de ar quente de mais ou menos 300 graus para amolecer a ponta da embalagem e depois um mordente que fecha e coloca a data de validade. Pause. A gente descobriu uma coisa muito legal que não deu pra mostrar na fábrica nessa hora, mas eu vou mostrar aqui. Sabe aquelas pastas que tem cores diferentes? Quando você coloca na escova, você vê uma listrinha. Como que aquele negócio é colocado dentro do tubo? Eu sempre achei que existia uma divisão física lá dentro do tubo, existiam tipo compartimentos em que as cores diferentes eram colocadas. Não tem nada a ver com isso. É o bico que injeta a pasta que coloca as duas cores uma do lado da outra sem divisão nenhuma. E elas não se misturam por causa da viscosidade da pasta. Ela é muito grossa, então não vai misturar. E é lógico que a gente quer mostrar isso na prática. Então a gente congelou um tubo de Oral-B 4 em 1 e vai abrir, porque se ele não tivesse congelado ia virar uma meleca, você não ia conseguir ver direito. Acho que aqui vai dar pra ver perfeitamente como que as cores se organizam dentro do tubinho. As cores estão completamente soltas, sem nenhuma divisão entre elas. Vamos tentar cortar a 90 graus, que vai dar pra ver melhor ainda. Meu, como é que pode? Com 37 anos é que eu fui descobrir um negócio desse. Se você não imaginava que fosse feito desse jeito, não esquece de deixar o seu joinha, hein? Vamos voltar pra fábrica. A caixinha de papelão chega amassadinha desse jeito, que é para ser fácil de transportar. E esse cilindro, ele vai pegar por vácuo, abrir a caixa e colocar aqui na esteira. O movimento é tão rápido que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Depois disso, alguns braços vão empurrar o tubo de pasta de dente para dentro da caixinha. E aí entra um equipamento super rápido de novo, que vai fechar a embalagem dos dois lados. Logo em seguida tem uma balança de precisão que mede décimo de grama para ver se tudo está no peso correto e ela descarta o que tiver errado. Em seguida, uma máquina vai empacotar em embalagens de 12 caixinhas. E a partir daqui a gente já não precisa mais de tanta proteção, porque você sabe que o creme dental está super bem embalado. Quer dizer, é só você não colocar ele ao contrário na linha de produção, porque aí ele descarta aqui. Esse pacotinho que eu coloquei de volta vai para uma caixa que tem 108 tubos de pasta de dente. Depois um robô vai organizar essas caixas num pallet
que tem 48 caixas. Outro robô ajuda a passar um plástico filme em volta, que é para tudo ficar bem apertadinho. E no final das contas, aqui a gente tem 5.184 tubos de pasta de dente. Se você fosse imortal e a validade fosse infinita, daria para escovar os dentes por uns 1000 anos, mais ou menos. Fechou o círculo para um pessoal que estava aí fazendo arruaça na cidade de Cáceres. A polícia militar aí foi alertada através de denúncias de perturbações do barulho e se deslocaram ao local e encontraram uma verdadeira bagunça sonora e bebidas, inclusive um de menor, faziam parte dessa festeja que estava acontecendo. Foram todos presos e foram tomadas providências no exato momento do local. Neste domingo, na parte da manhã, uma denúncia chegou até a Polícia Militar de que a casa de show Illuminus, localizada na Praça da Cavalhada, estava com música alta e muita bagunça. Ao se dirigir ao local, a Polícia Militar encontrou várias pessoas em estado de embriaguez, entre elas um menor. Ao tentar conversar com o sujeito que se apresentou como dono da boate, o mesmo agrediu os policiais e teve que ser algemado e levado ao CISC para demais providências legais. Agora, por volta das 7h30 da manhã, a Polícia Militar, deste domingo, recebeu uma denúncia no qual som alto aí numa casa de festa na cidade de Cáceres, aí no bairro da Cavalhada. Agimos rápido, juntamente com a Polícia Ambiental de Cáceres, e foi constatado de menores ingerindo bebida alcoólica, bem como também esse horário várias pessoas sob efeito de álcool e som alto, no qual estava perturbando os vizinhos próximos. Graças a Deus, está aí a Polícia Militar está conduzindo mais um pro CISC para que venha conversar com a Justiça ou por qual motivo desses menores estão ingerindo bebida alcoólica, bem como também esse som alto que vem causando transtorno, a perturbação do sossego público de moradores da cidade de Cáceres. Então, nós estamos com as vítimas aqui, são pessoas de idade ali do lado da Illuminus, né? Nesse horário, 8h30 da manhã, a ocorrência de vulto que aconteceu, tudo começou porque eles já não aguentam mais som alto, são pessoas de idade. Esse horário, 8h30 da manhã de domingo, né? Eles estão aqui revoltadíssimos porque não dormiram até agora. Vamos conversar um pouquinho com as vítimas. Dona Maria Elza. Bom dia. Esse problema ali daquele som alto, como que vocês estão convivendo ali? Vocês que são vizinhos ali do lado, que todo dia, bem dizer, vocês estão convivendo com isso. Escuta, desde quando começaram a assumir aquele salão como boate, não sei o que tem lá, esse a gente não dorme. Então a gente estava aguentando. Tudo fala, não pode dar parte, porque senão é lugar de trabalho. Mas a gente não está exigindo que não trabalhe, mas também tenha respeito, porque nós somos moradores há muito tempo dali, nunca aconteceu. Aí não dorme. Eu moro com outra irmã que também é especial. Noite inteira não dorme? Não dorme. Hoje ela levantou. E aí, Morena, como que você está? Meu apelido, sabe? Eu só não dormiu, né? Eu tô indo dormir. Eu tomei remédio para dormir e não consegui dormir. A hora que acordava, aí você tinha aquele soninho, eu acordava. Quando foi 7 horas, falei, já está demais. Já está demais para a gente. Até o seu João, o vizinho dali, também já fizemos baixo-assinado e nada. Já liguei para a Polícia Ambiental e nada. Vocês já fizeram registrar o boletim de ocorrência, alguma coisa? Aí, hoje que estou fazendo, porque toda vez falo, já vou passar ali, passa lá e não veio, não sei, né? Aí hoje eu resolvi ligar para a polícia mesmo, sabe? Então tá aí, pessoal, a revolta dos moradores. Quantos anos a senhora tem, Dona Maria? Eu tenho 75 anos. 75 anos, pessoal, mora do lado dessa casa de festa. Providências têm que ser tomadas. A Polícia Militar, ela agiu rápido, infelizmente o proprietário aí, né, um de menor ingerindo bebida alcoólica na presença da Polícia Militar. Quando a gente foi conversar com o proprietário, ele alterou muito a voz, xingou, ameaçou as guarnições. Mas isso é para depois. Polícia Militar está sempre aí para servir e proteger. Bem, pessoal, encerramos aqui essa edição do Jornal Folha do Vale. Fica aquele meu abraço, agradeço a todos vocês que fazem presença, que acompanhem nós todos os dias. Aquele abraço, um beijo no coração, tenha uma ótima tarde.